Muito bem, então como eu havia dito na aula passada, nessa aula a gente vai trabalhar com espaços metrizáveis. Tá? Então, para a gente um espaço topológico X é dito metrizável se existe uma métrica definida em X, tal que o conjunto de abertos, tal D, definidos pela métrica, coincide com os abertos da topologia X. Tá? Então, a gente tem a topologia original aqui, a gente tem uma topologia induzida pela métrica e X é dito metrizável se eu consigo encontrar essa métrica, de modo que vale a igualdade aí entre as topologias. Tá? Então, o primeiro resultado que a gente tem com espaços metrizáveis, né, a metrizabilidade de um espaço é uma propriedade topológica. Então, a gente tem as propriedades clássicas aí envolvendo subespaços e espaços produtos. Né? A gente gostaria de saber se essa propriedade topológica ela é conservada, né? Ela é herdada por subespaços e se quando eu faço produtos de espaços topológicos que são metrizáveis eu obtenho outro espaço topológico. Né? Então, a primeira proposição que eu vou enunciar aqui, que eu vou deixar como exercício, é com respeito a essas duas propriedades. Né? Então, o item A aqui fala o seguinte, que subespaço de espaço topológico metrizável é metrizável. E o item B, que é sobre espaços produtos, né? Então eu considero uma família de espaços topológicos, uma família não vazia de espaços topológicos não triviais. Tá? Então, o espaço produto é metrizável, C e somente C, cada espaço fator aqui é metrizável e I é enumerável. Tá? Então, só para dar uma ideia dessa consequência de enumerabilidade aqui do item B dessa proposição, a gente sabe que um espaço métrico ele é primeiro contável. Né? Então, se ele é primeiro contável, a gente já havia demonstrado na aula passada essa proposição 3 aqui, que falava que x, primeiro contável, primeiro enumerável. Né? X é primeiro enumerável, então, né, como uma das consequências aqui, o índice, o conjunto de índices aqui, no qual eu estava indexando a minha família de espaços topológicos e realizando o produto, esse conjunto de índices era enumerável. Né? Então, essa primeira consequência aí desse item B segue diretamente do fato de espaços métricos ou metrizáveis serem primeiro enumerável. Tá? Então, nessa aula, a gente vai basicamente demonstrar o teorema de metrizabilidade de Urysohn, que diz o seguinte, né? Então, seja X um espaço topológico T1, né? de classe T1, então as seguintes afirmações são equivalentes. Né? X é metrizável e separável, X é regular e segundo enumerável, e X é homeomorfo a um subespaço desse espaço produto aqui. E esse espaço produto, só recordando a anotação aqui, é simplesmente o produto de xi para i pertencente aos naturais, onde cada um desses xis é o intervalo fechado aí 0, 1, para todo o i natural. Tá? Então, claramente, esse é um teorema falando da metrizabilidade de um espaço, do espaço topológico X, mas não só sobre a metrizabilidade. Né? Aqui eu estou caracterizando espaços topológicos que são metrizáveis e separáveis ao mesmo tempo. Né? Então, X é metrizável e separável, se somente Cx é regular e segundo enumerável, se somente Cx é homeomorfo a um subespaço desse produto cartesiano. Tá? Então, como observação, existem outros teoremas que de fato fornecem a caracterização geral de espaços metrizáveis. Né? Então, como dois exemplos de teoremas, a gente tem o teorema de Nagat-Smirnov e o teorema de Bing. Né? Eles fornecem de fato uma caracterização para quando o espaço topológico é é metrizável sem assumir a separabilidade do espaço topológico. Tá? E aqui a gente vai demonstrar, a gente não vai demonstrar esses teoremas mais gerais. O teorema de Nagat e Smirnov está demonstrado no Mancris. O teorema de Bing pode ser encontrado demonstração facilmente na internet. Só que aqui, nesse curso, a gente vai trabalhar com o teorema de metrizabilidade de Urysohn. Ok, então para demonstrar esse teorema, a gente vai proceder da seguinte forma. A gente primeiramente vai demonstrar que A
implica B, ok? Em seguida, a gente demonstra que C implica A. E por fim, a gente vai demonstrar que B implica C, né? Então, dessa forma, a gente tem demonstrado aí a equivalência entre todos os itens, né? Uma vez que C implica A, por exemplo, se eu quero A implica C, eu simplesmente caminho aqui nesse diagrama, né? Implica B, que implica C. E assim sucessivamente para qualquer par de itens, tá? Então, para a primeira implicação aqui, A implica B, eu vou assumir que X é metrizável e separável. Bom, a gente sabe que espaços métricos e, portanto, espaços metrizáveis são regulares, tá? Então, essa conclusão a gente já obtém diretamente, ok? Bom, para verificar a enumerabilidade, a gente retorna aqui a proposição 2, que a gente demonstrou na aula passada, né? Então, X espaço métrico vale também para espaços metrizáveis. Então, se X é separável, a gente conclui também que X é segundo enumerável, uma vez que esses três itens são equivalentes para X espaços métricos ou espaços metrizáveis, tá? Então, na nossa hipótese, a gente tem que X é metrizável e separável, logo X é segundo enumerável também. Então, fica demonstrado essa implicação. A implica B. Okay? X metrizável e separável implica que X é regular e segundo numerável. Para a segunda implicação, C implica A gente vai assumir que X é homeomorfo a um subespaço desse espaço produto aqui, né? Então, da proposição 5, que eu deixei como exercício aqui, a gente tem que esse espaço aqui é um espaço metrizável. Isso porque cada um dos espaços fatores é metrizável, é um subespaço aí da reta real, que é um espaço métrico, na verdade, e o conjunto de índices é enumerável, né? Então, o espaço produto é metrizável, se somente C, cada espaço fator é metrizável e o conjunto de índices é enumerável, ok? Então, por essa proposição 5 fica demonstrado que esse espaço produto aqui é metrizável, ok? Mas ainda, como cada um dos espaços fatores é T1 e segundo enumerável, segue da proposição 3 que a gente demonstrou na aula passada, que o espaço produto também vai ser segundo enumerável, né? Se eu tenho os meus espaços fatores sendo T1 e não triviais, né? Então o espaço produto é enumerável, C e somente C, cada um dos fatores é enumerável, é primeiro ou segundo enumerável e o conjunto de índices é enumerável, né? Então, como eu tenho essas hipóteses aqui, eu garanto a conclusão para o espaço produto. Bom, então, continuando a demonstração, a gente já garantiu que esse espaço aqui é segundo enumerável, né? Então, logo, por hipótese, X é homeomorfo a um subespaço desse produto aqui, né? E agora eu lembro que subespaço de segundo enumerável é segundo enumerável. Então, X é homeomorfo a um subespaço que é metrizável e segundo enumerável. Então, onde segue que X é metrizável e segundo enumerável. Ok? Mas o que eu gostaria de garantir é que X é metrizável e separável. Então, se a gente volta na proposição 1 da aula passada, a gente tem essa conclusão, né? Um espaço topológico é segundo enumerável, é primeiro enumerável, separável e Lindelof. Então, a gente tem garantido aí que o espaço é separável, também separável. Ok? Então, fica demonstrado a segunda implicação. Agora, para a terceira implicação, a gente vai assumir que X é regular e segundo enumerável, né? E tentar concluir que X é homeomorfo a um subespaço desse espaço produto, tá? Então, da proposição 1, que a gente acabou de ver, para concluir
a última implicação, a gente sabe que ser segundo enumerável implica que x é Lindelof, ok? Agora, do teorema 1, o último teorema que a gente provou na aula passada, um espaço Lindelof irregular implica que o espaço é normal, tá? Então, como a gente tem regular por hipótese e Lindelof como consequência da proposição 1, a gente conclui do teorema 2 que x também é um espaço normal, ok? Então, vamos relembrar uma propriedade de espaço normal que a gente provou na aula retrasada. Então, a gente tinha essa caracterização para espaços normais. X é um espaço normal, C e somente C. Dados um fechado A em X e um aberto U em X, tal que A estava contido em U, existia um segundo aberto, tal que A estava contido em V, que estava contido no fecho de V, que está contido em U, ok? Então a gente vai usar essa caracterização aqui para demonstrar a última implicação. E um outro resultado importante que a gente vai usar também é o lema de Urysohn, que a gente demonstrou aqui, né? Então, X, um espaço, é uma segunda caracterização de espaços normais e que fala o seguinte, né? X é espaço normal, C e somente C, dados dois fechados disjuntos A e B, existe uma função contínua, f, cujo domínio é o espaço topológico e o contradomínio é o intervalo fechado 0, 1 aí como subespaço da reta real, na topologia usual, né? Tal que f de A está contido no conjunto unitário 0 e f de B está contido no conjunto unitário 1. Então a gente vai usar essas duas caracterizações de espaços normais a fim de demonstrar aí essa última implicação, ok? Bom, como hipótese, a gente tem que x é segundo enumerável, né? Então considere B caligráfico uma base enumerável da topologia de x. A gente define esse conjunto C como sendo o conjunto de pares ordenados pertencentes ao produto cartesiano aí da base, ok? Então U e V são elementos da base, tais que o fecho de U está contido em V, tá? Então eu vou considerar C como sendo esse produto cartesiano, ok? Então, X, C normal, segue do lema de Urysohn, que a gente acabou de ver, que para cada U e V em C, existe uma função contínua, que a gente vai indexar dessa forma aqui, FUV, que sai de X e chega no intervalo fechado 0, 1, tal que a função aplicada no fecho de U está contida em 0, ok? U, então, é o conjunto fechado, um dos conjuntos fechados que a gente considera no lema de Urysohn, e F, UV aplicado no complemento de V, está contido em U, 1, no conjunto unitário 1. X, no complemento de V, V é aberto, né? Um elemento da base, então o complemento de V aí é o segundo fechado que aparece no lema de Urysohn. E a hipótese que a gente tinha lá é que eles tinham que ser disjuntos, né? No entanto, por definição aqui do conjunto C, né, o fecho de U está contido em V. Então, por definição, o fecho de U e o complemento de V são fechados disjuntos, tá? Uma observação que aqui para a gente considerar, esse daqui é uma função escolha, né? Porque eu quero fazer essa escolha dessa função f e v para cada elemento dentro desse conjunto C caligráfico, né? Então, aqui, só observando que eu estou utilizando o axioma da escolha para definir essa função escolha aqui, tá? Bom, então agora eu vou considerar a família de funções contínuas f caligráfico dadas por essas funções que eu defini, né? F e o V para o V variando aí no conjunto C caligráfico. Observação é que F é um conjunto numerável. E por que ele é um conjunto numerável? Porque a base onde eu estou tomando esses elementos é um conjunto enumerável.
Então aqui esse C está contido dentro de um produto cartesiano aí de conjuntos enumeráveis, então C é um conjunto enumerável. Como F é um conjunto de funções indexadas por C, a gente tem que F também é um conjunto enumerável. Então eu posso considerar, a gente vai usar isso daqui em algumas partes da demonstração e outras a gente vai usar essa caracterização. Mas eu posso considerar F, eu posso considerar uma ordem aí para as minhas funções, né? Ordenar as minhas funções. Então, F igual a Fi para I pertencente aos naturais. Agora, considere a seguinte aplicação. F, que tem como domínio o meu espaço topológico, e o contradomínio, esse espaço produto aqui, e a aplicação definida da seguinte forma. Tomo um X no meu espaço topológico e eu associo a esse elemento do espaço produto, né? Então, Fi de X para I pertencente aos naturais. E a afirmação que eu faço é que essa aplicação, definida dessa forma, é um mergulho. Bom, para demonstrar essa afirmação, a gente vai utilizar o teorema do mergulho, ok? Então, a gente tem X e Xi espaços topológicos não vazios, né? Famílias, X no espaço topológico e Xi família aí de espaços, família não vazia de espaços topológicos não vazios, tá? E a gente tem também uma família de funções definidas como tendo domínio o espaço topológico X e contradomínio espaço topológico Xi, tá? Então, considera-se essa aplicação de maneira análoga que a gente está considerando na nossa afirmação, né? Para cada elemento do meu espaço topológico eu associo esse elemento do meu espaço produto, e essa aplicação é um mergulho C e somente C. A família de funções Fi separa pontos e X tem a topologia fraca definida pela família de funções, tá? Então, lembrando que essa família ela separa pontos se dados dois pontos distintos em X, existe um índice aí ou uma função na minha família, tal que Fi de X é diferente de Fi de Y, tá? A gente vai demonstrar esses dois itens aí a fim de concluir que essa função aqui que eu estou definindo é de fato um mergulho, tá? Então, o primeiro passo aqui para definir, para demonstrar essa afirmação é demonstrar que a minha família F separa pontos, ok? Aqui a gente vai demonstrar uma afirmação um pouco mais forte, que a minha família F, ela na verdade ela separa pontos de fechados. Isso significa que dados A contido em X fechado e B um elemento de X que não está em A, então existe uma função aí na minha família de funções f caligráfico, tal que f de A não pertence, desculpa, aqui é f de B não pertence ao fecho da imagem de A por F, ok? Muito bem. Então, sejam A fechado em A e B um elemento que não está em A, um elemento do espaço topológico que não está em A, ok? Uma vez que o complemento de A é vizinhança aberta de B, segue, por definição de base, que deve existir um elemento da base, tal que B está contido nesse elemento da base e esse elemento da base está contido no meu aberto complemento de A, ok? Muito bem. Então, como X é normal, na verdade, acabou de verificar que X é um espaço normal, né? Como X é normal e o conjunto unitário B é fechado, né? Por que o conjunto unitário B é fechado? O conjunto unitário B é fechado porque, por hipótese, a gente tem que X é um espaço topológico T1. Então, a gente tinha a caracterização de espaços T1, que dizia que conjuntos unitários em espaços T1 são conjuntos fechados, né? Então,
eu tenho uma continência aqui do tipo conjunto fechado contido num conjunto aberto, né? Então, pela caracterização que a gente viu agora há pouco de espaços normais, a gente tem que deve existir um aberto U1, tal que B pertence ao U1, né? O fechado está contido no aberto, que a gente tem por existência, que está contido no fecho dele mesmo, e o fecho dele está contido no conjunto aberto V, né? Que está contido no complemento de A. Muito bem. Então, e essa sequência de continência aqui a gente obtém, a princípio, para abertos quaisquer, né? Então, existe um aberto aí na topologia. A gente gostaria de garantir que esse aberto aqui pode ser tomado dentro da base que a gente está trabalhando, tá? Então, uma vez que U1 é vizinhança de B, a gente tem, por definição de base, que deve existir U, um elemento da base, tal que B pertence a U, que está contido em U1, que está contido no fecho de U1, que está contido em V, que está contido no complemento de V. Ora, uma vez que U pertence ao fecho de U1, a gente garante que o fecho de U também pertence ao fecho de U1. Então, a sequência de continência fica dessa forma. B pertence a U, que está contido no fecho de U, que está contido em V, que está contido no complemento de A. Então, essa sequência que caracteriza, a sequência de continência que caracteriza a propriedade de X normal, pode ser tomada com abertos pertencente à base da minha topologia, ok? Então, pela definição do meu conjunto C, a gente garante aqui, por essa continência, né, que o V é um elemento de C, ok? Portanto, né, a gente conclui aqui, né, que FUV de B pertence a FUV do fecho de U, que está contido aí no conjunto unitário zero. Isso pela definição dessas funções UV, né, que é proveniente do lema de Urysohn. E FUV de A está contido em FUV do complemento de V, que está contido em 1. Né? Como o conjunto unitário 1 é um fechado no meu espaço, no meu contradomínio das funções F e UV, né, eu posso tomar o fecho e garantir que o fecho de FUV, o fecho de FUV de A está contido em 1, ok? Isso implica que FUV de B não pertence ao fecho de FUV de A, que garante aí que F separa pontos de fechados, ok? Então, novamente a observação, né? Como X é T1, os conjuntos unitários são fechados em X. Portanto, segue do passo 1 que a família F separa pontos em X em particular, ok? Então, a gente garantiu já o primeiro item do teorema do mergulho para garantir que essa F aqui é de fato um mergulho. Bom, o passo 2, a gente tem que demonstrar que X tem a topologia fraca definida pela família F. Okay? Então, considera U um aberto em X e A um elemento de U. Tá? Como A não pertence ao complemento de U, que é um conjunto fechado, pela afirmação, pelo passo 1, segue que existe um elemento F e A em F, tal que F e A de A não pertence ao fecho de F do complemento de U. Ok? Isso eu simplesmente estou aplicando a conclusão do passo 1 de que F separa pontos de fechados. Tá? Então agora a gente vai definir o aberto, o seguinte aberto, né? VA como sendo o complemento agora aqui
no meu intervalo fechado 0, 1, do fecho da imagem do complemento de U, ok? FA, fecho de FA de x menos 1. Então, note que A pertence à imagem inversa de VA por F e A, a qual está contida em U. De fato, FA aplicado em A pertence ao complemento do fecho da imagem do complemento de U. Isso porque F e A não pertence ao fecho. Aqui eu esqueci de colocar o índice. Tá? F e A não pertence a esse fecho aqui, a esse conjunto. Então, F e A, que é o que está escrito aqui, pertence ao complemento desse conjunto, que é o que está escrito aqui. E esse conjunto, por definição, é o próprio VA. Então, a gente tem essa continência, FA de A pertence a VA, ok? E, segunda continência que a gente quer aqui, FIA a menos 1 de VA é igual à imagem inversa desse complemento aqui. Imagem inversa de complemento é o complemento da imagem inversa, né? Então, aqui é o contradomínio, aqui tem que aparecer o domínio. Então, fica x menos a imagem inversa do fecho da imagem, ok? Então, eu já vou argumentar essas continências, mas só para concluir, a gente tem que esse complemento aqui, ele está contido, na verdade, na imagem inversa composta com a própria imagem do complemento de U, e esse complemento todo aqui está contido em U. Tá? Então, só para argumentar essa primeira continência, a gente sabe que F e A do complemento está contido no fecho, né? O conjunto está contido no seu próprio fecho. Eu posso aplicar o F a menos 1 dos dois lados, eu mantenho a continência. Aqui, novamente, está faltando o índice IA. Aqui vocês me desculpem, faltando a inversa aqui e aqui também, tá? Bom, então eu aplico a inversa, mantenho a continência, e agora eu calculo o complemento, né? Então eu tenho que esse conjunto aqui, que é justamente o que aparece desse lado, o complemento aqui, né? Está contido nesse conjunto aqui, ok? E essa última continência, a gente tem que o complemento de U está contido, isso daqui a gente pode ver nos primeiros capítulos lá do Mujica, né? O complemento de U está contido aí na imagem inversa aplicado na própria função do complemento de U, aplicado no complemento de U. Né? Então, calculando o complemento dos dois lados, inverte a continência e a gente obtém essa última continência. Bom, então o que a gente está obtendo aqui nessa primeira parte da argumentação do passo 2 é que, dado um aberto U qualquer em X, para cada elemento A desse aberto U, a gente encontra um aberto do tipo FIA menos 1 de VA, né? Que contém A e está contido em U. Ou seja, é um aberto do tipo imagem inversa por alguma função da família F caligráfico de um aberto do meu contradomínio, aí, de um aberto do meu intervalo fechado aí, 0, 1, certo? Então, como eu tenho essa continência aqui para cada ponto A do meu aberto U, a gente consegue escrever o aberto U como sendo a seguinte união, né? U é igual à união de F e A de VA para A pertencente a U, né? Onde FA e VA são essas funções e esses abertos aqui. E aqui, novamente, eu não coloquei observação, mas
aqui estão envolvidas funções de escolhas, né? Então eu estou aplicando o axioma da escolha aqui. Muito bem, então a gente conclui que a topologia de X, né, está contida na topologia fraca definida por F. Isso porque todos esses abertos aqui, né, que é imagem inversa, né? Essas imagens inversas são abertos na topologia fraca, né? E as uniões arbitrárias aqui também são abertos aí na topologia fraca. Então, eu estou escrevendo um aberto na topologia de X como sendo um aberto da minha topologia fraca, né? Lembrando que a base da minha topologia fraca é constituída por elementos desse tipo, né? Interseções finitas aí de Fj menos 1 de Vj. Aqui a interseção que eu estou tomando é uma interseção unitária, né? Eu não estou fazendo interseção, estou tomando uma única imagem inversa aqui, fazendo união arbitrária e obtendo um aberto da minha topologia de X, né? Então a gente já tem uma das continências. A topologia de X está contida na topologia fraca definida por F. Ok? Mas eu sei que a topologia fraca é, por esse nome, né, a topologia mais fraca na qual as funções em F são contínuas. No entanto, pela definição das funções em F, ok? Como elas vêm do lema de Urysohn, a gente já tem que todas essas funções elas são contínuas na topologia em X, né? Isso é dado pelo lema de Urysohn, né? Pelo fato de X ser um espaço normal. Então, a gente tem uma topologia que está contida na topologia fraca, na qual todas as funções são contínuas. Como a topologia fraca é a topologia mais fraca na qual f é contínua, todas as funções f são contínuas, então as topologias devem coincidir, né? A topologia de X coincide com a topologia fraca definida por f. Então, fica demonstrado pelo teorema do mergulho que essa aplicação aqui é de fato um mergulho, né? E isso é equivalente a dizer que X é homeomorfo a um subespaço desse espaço produto aqui. Então a gente finaliza essa aula aqui, né, com a demonstração desse teorema, e na próxima aula a gente vai começar a discutir um pouco sobre espaços compactos e o teorema de Tikhonov.